e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando mais um dia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, falando um pouco mais sobre, terminando o estudo do livro de Tiago, tá? Eu queria, antes de tudo, ler o texto, depois nós vamos orar a Deus, tá? Salmo de número 37. Salmo de número 37, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva doce. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais o fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, porque prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse é o texto. Esse é o texto onde o salmista fala para nós nos aquietarmos, né? Saber que Deus está no controle, que vai chegar no momento que as coisas vão mudar. E é esse Deus que nós vamos orar agora, crendo que Ele está no controle, crendo que as coisas vão mudar e que Ele está cuidando de nós, ok? Olha os seus olhos. Ó Pai Santo, nós queremos bendizer ao Senhor, ó Pai, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Eu bendigo a Ti, Senhor Deus, porque a maior bênção que o Senhor nos dá é Cristo Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor, ó Pai, ah, encha a nossa vida, as nossas vidas com a Tua graça, com a Tua misericórdia, a todos os momentos, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos Te louvar pelo Deus que Tu és, ó Pai, pelo Deus maravilhoso. Fale aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, perdoe os nossos pecados e nos faça, Senhor Deus, entendedores da Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, oramos, clamamos a Ti. Amém. O texto que nós vamos estudar nessa, nesse dia, né, nessa quarta-feira, e continua lá em Tiago, né? Tiago, só que nós vamos ler o capítulo 5, tá? Dos versos 7 a 11. Tiago, de 5, de 7 a 11, diz assim: Sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras uvas, até receber as primeiras e as últimas uvas. Sede, pois, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros para não serem julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nós estamos finalizando o nosso estudo de Tiago, né? E esse livro é muito interessante, porque, como eu falei semanas anteriores, ele puxa a gente um pouco para ter um equilíbrio, né? Ele fala para nós, por exemplo, que, que é para nós entendermos que nós somos justificados pela fé, mas também a vida prática faz com que tenhamos obras para serem feitas, né?
Não, ele não está contradizendo Paulo, por exemplo, em Romanos, que diz que somos justificados somente pela fé, e ele rebate depois falando, não é assim, não é bem assim, não é somente pela fé, as obras também. Isso daqui não é uma ideia católica, né, onde a obra, né, caminha junto com a fé, ou de uma maneira sinergia, com uma sinergia, né, em que cooperamos também com Deus pela salvação. Mas o que Tiago está querendo trazer aqui para a igreja é que a gente precisa trazer também essa fé que nós cremos numa prática. Eu falo isso com os jovens, por exemplo, falei mais, né, com os jovens aí da igreja, que a nossa teologia ela tem que nos levar a Deus de joelhos e aos próximos de braços abertos, né? E é mais ou menos isso que o Tiago está querendo trabalhar para nós, trazer também essa importância não somente de nos achegar a Deus de joelhos, mas também ao próximo de braços abertos para ajudar, para acolher, para cuidar, né? Uh, porque a temática de Tiago é uma vida, uma fé prática, uma fé vivida, tá? Então, tudo que você crê, tudo que você acredita na soberania de Deus, na eleição, no Deus que cura, no Deus que age, no Deus que transforma, Deus que molda, que transforma, né? O pranto em alegria, as cinzas em vestes de louvor, é isso que nós cremos. E ele traz isso para nós, fala assim, olha, então a gente precisa mostrar isso na prática, não sair um pouco só do intelecto, mas trazer isso para a vida, né? E Tiago ele é aquele que puxa um pouco essa cordinha para esse lado, tá? Isso é muito interessante no livro de Tiago, porque ele trabalha assim, ele mostra isso para nós. E entretanto, no nosso texto há algo diferente. Primeiramente, o nosso texto é o final do livro de Tiago, que é dividido basicamente em 4 parágrafos. Nós temos o capítulo 5, do 7 ao 11, que é o nosso texto. O versículo 12 é o segundo parágrafo, né? O de 7 ao 11 é o primeiro parágrafo, versículo 12, segundo parágrafo. Do 13 ao 18 é o terceiro parágrafo, e do 19 ao 20 do capítulo 5 é o quarto parágrafo. É o quarto parágrafo, isso mesmo. Então eles completam, eles fecham essa ideia do livro de Tiago, né? Dessa carta de Tiago escrita pelo irmão de Jesus. E o que traz aqui de interessante aqui no nosso texto? Ele precisa ser lido juntamente com o capítulo 5, verso de 1 ao verso 6. Para ser entendido, é necessário que lermos esses 6 versos. Eu queria ler com você agora. Ele diz assim: Atentei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas são corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo, e as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo e que por vós retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, o que acontece aqui nesse texto? Ele está mostrando, e a gente precisa entender, por exemplo, que aqui ele está escrevendo para a igreja de Deus que está dispersa, né? Então, ele está mostrando que existem pessoas, esses ricos, e que eles estão
usufruindo dos seus bens, usufruindo de tudo, praticamente escravizando outros, tá? Ah, aqui não é um relacionamento ah, firme de trabalho, né? Aqui realmente é uma exploração constante. Então ele está falando, lamentem, chorem, né? E esses homens, eles estão colocando um peso muito grande sobre a vida desses que ceifam, né? O produto dele, o alimento dele. Então, Tiago aqui ele está escrevendo para eles tomarem cuidado com isso. São aqueles corruptos, né, que há ainda no nosso tempo, que querem o sangue daqueles que trabalham para si, para o seu benefício, para eles curtirem os seus prazeres, os seus desejos, sem se importar como está a vida do outro, como está a vida do próximo, né? Tiago ele está falando, olha, vocês têm que lamentar, vocês têm que chorar. Mas o que é interessante aqui no livro de Tiago? Lembra que eu falei que o livro de Tiago é uma fé prática? Então você vai pegar isso que você crê e colocar na prática. O que você espera aqui? O que você está esperando no nosso texto, do 7 ao 11? Você está falando para essas pessoas, né? Você Tiago está escrevendo para essas pessoas que estão sofrendo, que estão sendo exploradas. O que você espera? Olha, vamos colocar em prática aquilo que a gente acredita. Se a gente acredita em justiça, então vamos firme. Vamos chegar rasgando na justiça, pegar esses ricos que estão explorando o nosso povo e agir de uma maneira até revolucionária. Tiago aqui age diferente, meus irmãos. Ele age diferente. Ele fala para colocar essa fé em prática, mas não é na ação agora. Ele fala para eles serem pacientes. Olha só, o verso 7 vai falar isso. Sede irmãos pacientes. Verso 8, perdão, ele repete de novo. Sede vós também pacientes. Diante dessa exploração, diante desses problemas que eles estão enfrentando, Tiago fala para ele: vocês precisam ser pacientes. Sejam pacientes. E isso, meus irmãos, é algo fantástico. Porque lembra que eu falei que o Tiago está querendo puxar a gente para esse equilíbrio, nem tão aquém, nem tão além? E ele está falando para a gente o tempo todo no livro de Tiago essa questão de uma fé prática, e ele entende que agora o momento não é de uma ação prática, mas de ser paciente e entender que Deus está cuidando de tudo. O que o autor está exortando aqui é para que os cristãos não tornarem o julgamento dos ímpios sobre suas mãos. O julgamento desses ricos que estão agindo como ímpios, que estão escravizando, que estão trazendo esse terror, não é para estar sobre a mão dos cristãos, mas eles deviam esperar em Deus. E isso é interessante, que ao mesmo tempo que eles são chamados para se comprometer com a fé, ou seja, eles deveriam esperar em Deus, confiar em Deus, mas também se comprometer com a fé e não ceder ao erro, né? Não ceder, não falar assim, é assim mesmo, então não tem o que fazer. Isso é muito o que acontece com o Salmo, né? O nosso Salmo que nós lemos lá, ele fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam iniquidade. Não te indignes com os malfeitores, ou seja, não fique assim, permaneçam, né? Confia no Senhor e faz o bem. Confia em Deus. E essa espera que Tiago chama aqui ao povo para esperar, né? Espere, espere, espere o dia do Senhor. Ele espera para que Deus haja, e esse processo pode ser um longo processo.
Por isso, por exemplo, ele traz isso à mente um exemplo bem presente para eles. Lembra que eles estão passando por essa dificuldade dessa exploração por causa dos. E ele fala, os ceifadores, né? Os donos estão colocando os ceifadores sobre uma carga muito grande. E ele fala assim: olha, vocês têm que esperar como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Assim como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, vocês também têm que esperar. E esse lavrador, ele recebe tanto as primeiras como as últimas chuvas. Esperem, espere que Deus vai agir. E essa esperança, meus irmãos, ela é algo interessante, por quê? Porque esse lavrador esperando, ele depende dessa colheita para o sustento e cuidado da sua família. E esse processo pode ser longo, mas o Tiago fala para a gente: espera, espera, vai ter um momento, espere no Senhor, espere. Não é aqui somente uma questão de tempo, mas também esse período da espera tem que ser algo que você precisa suportar, né? Sendo assim, é necessário permanecer firme durante toda essa espera. Então, não é somente uma questão de tempo, mas uma questão de suportar esse tempo. Eles precisam permanecer firmes durante esse período de espera. Eles precisam permanecer firmes durante esse período. Então, essa espera é necessária. Olha só, ah, o verso 8 ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor é próxima. E ele diz aqui que quem vai julgar esses ímpios, esses ricos que na verdade estão sendo ricos pelo sofrimento daqueles que estão ceifando, ele diz assim: o Senhor vai cuidar deles. Só que ao mesmo tempo ele traz algumas lições também aqui para gente. No verso 9 ele fala assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. E essa ideia de queixar, né, essa ideia de você não se queixe, de reclamar, é a mesma palavra em alguns textos que é usado para gemer. Então ele fala assim: não reclame, não reclame para o outro, não gema para o outro, não, não vive uma vida de amargura diante desse sofrimento por causa do outro. Por quê? Porque essa ideia de que o juiz está à porta, às vezes o seu muito reclamar, o seu muito gemer para o outro, vai te fazer pecar. Então ele fala assim: cuida de você, cuida do seu coração, examine a sua própria vida, examine seu próprio comportamento. Não gema para o outro, não reclame para o outro, né? Para isso, para que você não caia, para que você não peque, para que você não fomente, não seja como o Jesus fala do fermento dos fariseus, levede toda a massa, para que o seu reclamar, o seu gemer, faça com que toda a massa de uma comunidade seja fermentada para o mal. Então, por isso que o verso 10 e 11 vai falar para nós sobre essa questão o exemplo dos profetas que permanecem fiéis, permanecem firmes diante das dificuldades que eles estão enfrentando. E, e Tiago aqui mostra para nós que esse fortalecimento é um fortalecimento da comunidade. Eles deveriam permanecer firmes, como os profetas, como Jó, porque Deus vai julgar a eles. Deus vai julgá-los. E ele diz: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Lembra-se dos profetas. Permaneçam firmes, permaneçam unidos. Isso é muito importante, meus irmãos, porque, e é muito presente nos nossos dias, esse texto de Tiago,
Porque a gente passa, e em nosso país, nós vemos relatos constantes de ah, ladrão, de não somente aquele que vai furtar, roubar, assim por diante, mas aqueles que ah, aproveitam do outro pela sua riqueza. E a gente olha para isso e fala assim: Deus, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando fulano, que você sabe que está somente aproveitando, que não cumpre, que não está nem aí com o outro, vive assim e vai continuar vivendo assim? Até quando, Senhor? E Tiago fala para a gente: espere, espere que vai chegar o momento. Espere que Deus vai agir. Não reclame, espere. Confia em Deus. Como diz aqui o salmista: descansa no Senhor e espere nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, porque por causa do que ele leva a cabo e por causa dos seus maus desígnios. Descansa no Senhor, descansa em Deus, descansa no Senhor. Espere, Deus vai agir. Deus age, meus irmãos. Pensa como os profetas do Antigo Testamento, pensa como Jó, dois exemplos que Tiago nos dá aqui. Porque os mansos, como diz o verso 11 do Salmo 37, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Descanse, calma, o juiz está à porta, Cristo está voltando e julgará e fará a diferença. E separará o joio do trigo, e separará os ímpios dos justos, ou justificados, melhor dizendo, por causa do seu nome. Espere no Senhor, confia nele, que o mais ele vai fazer. Vamos orar a Deus, vamos clamar para que o Senhor nos ensine a fazer isso, a confiar nele, a descansar nele, mesmo diante de tantas injustiças que nós vemos no nosso país, que ao contrário do que o Tiago nos mostra dessa fé prática ativa, aqui ele nos fala para nós nos acalmarmos. Deus Pai, nós vivemos num mundo, Senhor Deus, onde o pecado reina, onde o que vale mais é a lei do mais forte, a lei do mais esperto. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos ensine a esperar, a cuidar, a descansar em Ti. Saber que o Senhor, ó Pai, tem o melhor, Senhor Deus, para nós. Que possamos realmente, Senhor Deus, realmente descansar em Ti, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, derrama a Tua graça sobre nós. Nos faça, Senhor Deus, saber que mesmo diante dessa corrupção, mesmo diante de olharmos para o mundo e vermos que não há solução, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor vai trazer cabo a todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos faça esperar em Ti. Acalma o nosso coração, Pai, diante dessas injustiças, diante dessas corrupções. Acalma o nosso coração, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, derrama a tua graça sobre nós, cuide daqueles necessitados, dos que estão desempregados, daqueles que estão doentes. Clamamos para que o Senhor haja e traga, Senhor Deus, emprego àqueles que necessitam ou a saúde àqueles que estão doentes. Derrama a tua graça sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço.